Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem sair de relacionamentos que as destroem, enquanto outras ficam presas, mesmo sabendo que estão sendo envenenadas emocionalmente todos os dias? Não é falta de inteligência, não é falta de caráter. É algo muito mais profundo. Elas foram neurologicamente condicionadas para confundir sofrimento com amor. O que não nos mata, nos fortalece. Mas Nietzsche nunca explicou o que fazer quando o que não te mata também não te deixa viver. Talvez você esteja nessa situação agora, numa relação onde você dá tudo e recebe migalhas, onde você sempre entende, sempre perdoa, sempre dá mais uma chance, onde vive numa montanha-russa emocional que te deixa exausto, confuso, questionando sua própria sanidade. Ou talvez já saiu, mas ainda sente como se uma parte sua tivesse ficado presa lá. Como se, mesmo livre, você fosse um fantasma daquilo que foi. Aqui está uma verdade que ninguém quer te contar. Relacionamentos tóxicos não são sobre amor que deu errado. São sobre controle que deu certo. E o tipo mais eficaz de controle não é físico, é psicológico. Não é o que você vê, é o que você sente. Não é sobre quebrar seu corpo, é sobre reprogramar sua mente para aceitar o inaceitável. Hoje, você vai descobrir a mecânica brutal por trás da manipulação emocional. Vai entender por que seu cérebro se tornou cúmplice do próprio sofrimento. E, principalmente, vai aprender os sinais de alerta antes de ser sugado novamente. Mas vou te avisar, este vídeo não é confortável. Ele vai expor verdades sobre dependência emocional que vão fazer você repensar cada relacionamento que já teve. Vai mostrar como você pode ter sido condicionado sem perceber. Se você está preparado para ver essa realidade sem filtros românticos, sem a proteção das desculpas que inventamos para justificar o injustificável, então vamos mergulhar no lado mais sombrio da psicologia humana. Porque entender como funciona a prisão é o primeiro passo para quebrar as correntes. Seu cérebro não distingue entre amor e obsessão. Para ele, tanto faz se o que você sente é saudável ou destrutivo, ele só registra intensidade. E intensidade, para um sistema nervoso que evoluiu para a sobrevivência, sempre é interpretada como importância. É por isso que relacionamentos tóxicos são viciantes, literalmente viciantes. Quando alguém te trata bem de forma inconsistente, um dia te adora, no outro te ignora, seu cérebro libera dopamina de forma irregular. E essa irregularidade é exatamente o que torna qualquer substância viciante. Pense nos caça-níqueis. Eles não pagam sempre, nem nunca. Pagam às vezes. E é essa imprevisibilidade que mantém as pessoas puxando a alavanca compulsivamente, mesmo perdendo dinheiro, mesmo se destruindo. A mesma coisa acontece em relacionamentos tóxicos. A pessoa não é cruel o tempo todo. Isso seria fácil de identificar e abandonar. Ela é cruel às vezes, e carinhosa outras vezes, sem padrão, sem lógica, sem aviso. E seu cérebro, que foi projetado para encontrar padrões onde não existem, entra em parafuso. Fica viciado em tentar prever quando virá a próxima dose de afeto, quando você será escolhido de novo, quando será amado novamente. Mas há algo ainda mais sinistro: trauma bonding. Quando você passa por momentos intensos de estresse emocional, seguidos de alívio temporário, seu cérebro cria uma ligação neurológica profunda. É o mesmo mecanismo que faz soldados se unirem em guerra ou reféns desenvolverem simpatia pelos sequestradores. Só que aqui, você é refém de alguém que diz te amar. O ciclo é sempre o mesmo: tensão crescente,
explosão emocional, reconciliação forçada, período de lua de mel falsa, e o ciclo recomeça. Cada volta te aprofunda mais na dependência. E o pior, quanto mais você sofre junto, mais seu cérebro interpreta isso como conexão profunda. Confunde intensidade com intimidade. Você começa a acreditar que amor verdadeiro dói, que se não tem drama, não é real, que relacionamentos saudáveis são sem graça porque não tem aquela adrenalina, aquela tensão constante que seu sistema nervoso aprendeu a interpretar como paixão. Por isso, pessoas que saem de relacionamentos tóxicos muitas vezes voltam. Não porque são masoquistas, mas porque seu cérebro foi sequestrado. Foi reprogramado para associar caos com amor, dor com profundidade. E enquanto isso acontece na sua mente, algo igualmente devastador acontece na sua identidade. Você começa a desaparecer. Existe um momento em todo relacionamento tóxico onde você olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta. Você virou uma sombra do que era, um eco, uma versão editada de si mesmo, cortada e ajustada para caber no molde que o outro criou. Isso não acontece overnight. É um processo lento, quase imperceptível, como erosão. Primeiro, você abre mão de pequenas coisas. Não é importante. É só uma vez. Ele não gosta quando eu faço isso, então vou parar. Ela fica irritada quando falo com essa pessoa. Melhor evitar. Depois você percebe que não sabe mais o que gosta. Suas opiniões se tornaram ecos das opiniões do outro. Seus gostos foram moldados pelo que agrada ou incomoda quem você ama. Suas decisões são sempre filtradas pela pergunta: como ele vai reagir? Você se tornou um satélite emocional. Sua órbita inteira gira em torno de uma pessoa que mal reconhece sua existência como indivíduo. E aqui está o detalhe mais perturbador. Isso foi feito de propósito. Pessoas que se alimentam de relacionamentos tóxicos sabem exatamente como apagar sua identidade sem que você perceba. Elas não atacam quem você é diretamente. Isso seria óbvio demais. Elas atacam sua confiança em quem você é. Você sempre exagera. Você está sendo dramático. Isso nunca aconteceu. Você está imaginando coisas. Todo mundo pensa isso de você. Eu só sou honesto. Frase por frase, elas plantam sementes de dúvida. Te fazem questionar sua própria percepção da realidade. Te convencem de que você é problemático, sensível demais, complicado demais. E quando você perde a confiança na própria sanidade, fica dependente da validação externa para saber o que é real. Fica refém da versão da realidade que a outra pessoa te oferece. Isso tem nome: distorção da realidade. É uma das armas mais devastadoras da manipulação psicológica. O objetivo não é apenas te controlar, é te fazer acreditar que você precisa ser controlado, que não pode confiar em si mesmo, que seria perdido sem a orientação dessa pessoa. E funciona porque nosso cérebro prefere uma realidade distorcida, mas consistente, ao caos de não saber no que acreditar. Quando sua identidade está dissolvida, você não tem mais um eu para defender. Aceita tratamentos que a versão antiga de si jamais toleraria, porque a versão antiga de você foi sistematicamente destruída. Se relacionamentos tóxicos fossem ruins o tempo todo, ninguém ficaria. Se fossem bons o tempo todo, não seriam tóxicos. O veneno está exatamente na alternância, na imprevisibilidade, no não saber se hoje você será amado ou destruído. Isso tem nome na psicologia: reforço intermitente, e é o método mais eficaz de condicionamento comportamental que existe. Funciona assim:
Você não sabe quando virá a recompensa, então tenta constantemente. Como um rato em laboratório pressionando uma alavanca que às vezes libera comida, às vezes não. O rato nunca para de tentar, porque nunca sabe quando será a próxima vez. Em relacionamentos tóxicos, você é o rato. E a recompensa é afeto, atenção, aprovação. Nos dias bons, você pensa: viu? Eu sabia que ele me ama. Ela só estava estressada. Foi apenas uma fase ruim. E essa migalha de carinho anula semanas de maus tratos na sua memória emocional. Nos dias ruins, você pensa: o que eu fiz de errado? Como posso consertar isso? Talvez se eu me esforçar mais. E já está planejando como recuperar o afeto perdido. O cruel desse ciclo é que ele te ensina que amor é escasso, que você precisa lutar por ele, que precisa merecer, que é normal sofrer para ser amado. E quanto mais você luta, mais viciado fica. Porque cada pequena vitória, cada momento em que a pessoa é gentil novamente, libera uma dose de dopamina tão intensa que apaga temporariamente todo o sofrimento anterior. É como uma droga. Quanto mais irregular a dose, mais viciante ela se torna. Mas há outro elemento ainda mais sinistro: timing perfeito. A pessoa tóxica não alterna entre amor e crueldade aleatoriamente. Ela tem senso de timing. Sabe exatamente quando você está chegando no limite, quando está quase desistindo. E é exatamente nesse momento que oferece uma migalha de afeto. Não porque se importa com você, mas porque sabe que você está perigosamente perto de recuperar sua sanidade. E aquela migalha é suficiente para te puxar de volta, para reiniciar o ciclo, para te fazer acreditar que desta vez vai ser diferente. Só que nunca é, porque o objetivo nunca foi te amar, foi te manter dependente. Toda pessoa que fica presa em relacionamentos tóxicos carrega uma ferida específica, o terror de ficar sozinha. Não a solidão física, a solidão existencial, o medo de descobrir que, sem alguém para validar sua existência, talvez você não seja nada. Desde criança nos ensinam que estar sozinho é fracasso. Filmes, músicas, redes sociais, tudo conspira para te convencer de que ser amado é o objetivo final da vida. Como se não ter alguém fosse prova de que algo está errado com você. Agora combine esse medo com um relacionamento que destruiu sua autoestima, onde você foi condicionado a acreditar que ninguém mais te entenderia, que ninguém mais te aceitaria como essa pessoa aceita, que ninguém mais te amaria assim. O resultado: você se convence de que sair seria um erro, que é melhor aguentar o que é ruim do que arriscar ficar sozinho. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. O que você sente não é medo da solidão, é abstinência emocional. Relacionamentos tóxicos criam um estado de dependência similar ao vício em drogas. Você não está apenas apegado à pessoa, está viciado na esperança. Você se lembra de como a pessoa era no início, daqueles momentos perfeitos quando tudo parecia possível, e acredita que se aguentar mais um pouco, aquela versão dela vai voltar. Você racionaliza os momentos ruins, justifica como fases temporárias, se agarra a promessas vazias, a palavras doces faladas nos momentos certos, e ignora a realidade das ações. Isso não é amor, é a ilusão da mudança. O problema é que mudança real não acontece porque você quer. Não acontece porque você ama o suficiente. Não acontece porque você se sacrificou até não sobrar nada. Mudança verdadeira só acontece quando a pessoa reconhece o problema e tem desejo genuíno de se transformar.
Quantas vezes essa pessoa prometeu mudar? Quantas vezes você ouviu desculpas? Quantas vezes acreditou que desta vez seria diferente? Se nada mudou até agora, é porque esse relacionamento nunca foi feito para mudar. E aceitar isso dói. Dói porque significa abrir mão da esperança. Dói porque significa encarar o vazio deixado por algo que consumiu tanto da sua vida. Dói porque significa admitir que você investiu tempo, energia e amor em algo que nunca teve futuro. Mas essa dor é temporária. A dor de continuar é eterna. E se você quer acelerar esse processo de reconhecimento e ter um detector infalível de relacionamentos tóxicos funcionando na sua vida, preparei um material que vai além do que mostrei neste vídeo. Está no comentário fixado. Sair de um relacionamento tóxico não é apenas uma decisão racional. Se fosse, você já teria saído. Para se libertar de verdade, você precisa quebrar o vínculo emocional, reprogramar sua mente e reconstruir sua identidade. É um processo de desintoxicação emocional. Porque esse relacionamento funcionou como uma droga. Cada dose de afeto era um reforço para te manter viciado. Primeiro passo: corte total, sem contato. Se você quer se curar de verdade, não pode manter contato. Nada de mensagens, ligações ou vamos continuar amigos. Qualquer contato reativa o condicionamento emocional e te puxa de volta para a espiral de confusão. Você pode pensar, mas e se a pessoa mudar? E se ela perceber o que perdeu? Aqui está a verdade. Se essa pessoa fosse capaz de mudança real, já teria mudado. Se realmente te valorizasse, não teria te levado a esse ponto. O que ela sente não é arrependimento, é medo de perder controle sobre você. Talvez você pense, só quero um encerramento. Você não precisa disso. Já sabe tudo o que precisa saber. O encerramento que você quer não é uma resposta, é uma última desculpa para ficar. Então corte. Corte tudo. Bloqueie no telefone. Saia das redes sociais. Não aceite migalhas. E se prepare. Quando fizer isso, a abstinência emocional vai bater forte. Segundo passo: suporte a abstinência sem recaída. Nos primeiros dias, você vai sentir um vazio devastador. Seu cérebro foi condicionado a buscar essa pessoa para se sentir completo. A ausência dela pode parecer insuportável, mas isso não é saudade, é abstinência. Seu cérebro vai tentar te convencer a voltar. Você só vai lembrar dos momentos bons, esquecer o sofrimento e pensar, talvez eu exagerei. Mas isso é só seu vício tentando te puxar de volta. A melhor forma de passar por essa fase é substituir o padrão antigo por um novo. Preencher esse vazio com outra coisa. Entre numa rotina que te mantenha ocupado. E principalmente, não romantize o passado. Faça uma lista de tudo que essa pessoa fez para te machucar e releia sempre que sentir vontade de voltar. Terceiro passo: reconstrua sua identidade. Relacionamentos tóxicos destroem a autoestima. Você se acostumou a se ver através dos olhos do outro. Foi ensinado a acreditar que não é suficiente, que nunca será verdadeiramente amado, que precisa mudar para ser aceito. Agora é hora de se reprogramar. Pergunte-se: quem eu era antes desse relacionamento? Do que eu gostava? O que me fazia feliz? O que abandonei para me encaixar nessa dinâmica? Recuperar significa se redescobrir. Significa encontrar sua voz, seus desejos, sua autonomia novamente. Chega um momento em que você precisa tomar uma decisão definitiva. Continuar se destruindo em nome de um amor que nunca foi real. Ou finalmente escolher a si mesmo.
Porque no final das contas, não importa o que a outra pessoa sente, não importa o que prometeu, não importa quantas vezes disse que ia mudar. O que importa é o que você aceita para a sua vida. E talvez nesse momento você ainda sinta dúvida. Talvez aquela voz dentro de você ainda esteja dizendo: e se for diferente? E se eu estiver exagerando? E se eu nunca encontrar outra pessoa? Essa voz não é sua. Essa voz foi implantada ao longo do tempo, reforçada por cada migalha de afeto que te fizeram aceitar, por cada ciclo de manipulação que destruiu sua autoconfiança. Mas agora você sabe, agora você vê, agora você tem uma escolha. E preciso ser direto: ninguém vai te salvar. Nenhuma resposta vai cair do céu. Nenhuma revelação divina vai te libertar desse ciclo. Ou você toma essa decisão, ou continua repetindo esse padrão até não sobrar nada de você. Porque esse é o destino de quem permanece em relacionamentos tóxicos. Um esgotamento emocional tão grande que você perde completamente a si mesmo. Você para de saber quem é, do que gosta, o que quer. Se reduz a um papel secundário na vida de outra pessoa. Então pare. Escolha sair. Escolha quebrar o ciclo. Escolha se reconstruir. E não pense que será fácil. Os primeiros dias serão os mais difíceis. Você vai sentir falta. Vai querer voltar. Vai questionar se fez a coisa certa. Mas com o tempo, algo incrível vai acontecer. A névoa vai começar a se dissipar. Sua mente vai ficar mais clara. Você vai perceber que aquele amor nunca foi amor de verdade. E então, um dia, sem aviso, você vai acordar e perceber que finalmente está livre. 5 revelações. 5 cortes profundos na ilusão de que sofrimento é amor. Você compreendeu que relacionamentos tóxicos criam dependência neurológica real, que sua identidade foi sistematicamente dissolvida, que o reforço intermitente te mantém viciado em migalhas de afeto. Você descobriu que o medo da solidão é, na verdade, abstinência emocional. E, principalmente, entendeu que sair exige um processo completo de desintoxicação e reconstrução. Relacionamentos tóxicos não são sobre amor que deu errado, são sobre controle que deu certo. E reconhecer isso não é cinismo, é lucidez. A pessoa que consegue sair não é mais forte, é mais consciente. Entendeu que preservar sua energia não é egoísmo, é sobrevivência. Se você chegou até aqui, pergunte-se: você vai continuar aceitando migalhas emocionais? Ou vai finalmente valorizar sua própria paz? Porque no final, quem não te valoriza inteiro não merece nem suas sobras. Por muito tempo, eu fui exatamente a pessoa descrita neste vídeo. Aquele que sempre entendia, sempre perdoava, sempre estava disponível. Que confundia intensidade emocional com conexão profunda. Acreditava que ser uma boa pessoa significava aceitar qualquer comportamento. Que amor verdadeiro era sobre superar obstáculos, não importa o custo. Que se eu fosse paciente o suficiente, compreensivo o suficiente, as pessoas mudariam. Levei tempo e algumas quedas dolorosas para entender que estava participando de um jogo onde só eu seguia as regras. Onde minha bondade era vista como fraqueza, minha disponibilidade como direito adquirido. Foi preciso chegar ao limite para perceber que relacionamentos saudáveis não exigem que você se perca para amar alguém, que preservar sua energia não é egoísmo, é autopreservação. E foi dessa experiência que nasceu tudo que compartilho aqui. A capacidade de reconhecer padrões antes de ser sugado por eles. O entendimento de que nem toda pessoa que diz te amar realmente te valoriza. Se esse vídeo tocou em algo profundo,
é porque você reconhece esses padrões na própria vida. E reconhecer é sempre o primeiro passo para se libertar. Mas reconhecer não basta. Você precisa agir. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, eu te mostro exatamente como se tornar indisponível para manipuladores. Como criar uma proteção tão forte que vampiros emocionais nem conseguem se aproximar. É o complemento perfeito do que você acabou de aprender. Porque não adianta apenas saber que isso não é amor. Você precisa saber como se proteger de quem finge amar. Te espero lá, do lado da consciência. Como quem aprendeu que conhecer o jogo é a única forma de não ser jogado.